A guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel, ao contrário do governo Trump deu a entender na noite de ontem, aparentemente não terminará em um curto prazo. Indícios, tanto de falas do Benjamin Netanyahu como também de representantes do Irã, dão a ideia de que o conflito pode durar por um tempo bastante importante. Já temos repercussões na economia global. Eu quero analisar com vocês quais são os pontos positivos para a economia brasileira, com alguns analistas falando que principalmente um setor pode se destacar em relação a esse caos econômico global, mas também as consequências negativas. Já adianto para vocês que não vou analisar aqui questões humanitárias, porque toda guerra é uma derrota, eu diria que não só para os países envolvidos, mas para toda a humanidade, mas fazer uma análise do ponto de vista econômico. Será que o Brasil vai comprometer a sua economia com essa guerra aí, que pode ter uma escala não só regional, mas mundial? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, a Nômade, maior e melhor conta internacional do Brasil e parceiraça aqui do canal, está ofertando para você nesse mês do consumidor, mês de março, a melhor promoção da história e na sua primeira conversão cambial, limitada a $40, 5% de cashback. Não precisa acreditar em mim? Baixa aí, galera, eu vou deixar para vocês o link na descrição e o QR Code na tela. Totalmente gratuito, sem taxa de manutenção, taxa de abertura, uma série de benefícios incluídos logo que você baixa o aplicativo e a possibilidade de usar o cartão de crédito Nômade, que é o meu cartão de crédito, que me dá acesso a pontos que não expiram, cashback em dólar, acesso à sala VIP da Nômade nas viagens internacionais. É sensacional, tá? Baixa aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, de fato existe o risco de um colapso da economia mundial com o aumento do preço do petróleo. Isso já é um ponto importante em si, porque, ao contrário do que alguns analistas colocam, fique tranquilo, o petróleo ele está perdendo importância, nós temos aí fontes alternativas, seja energia eólica, seja energia solar, a energia nuclear, que está vindo substituir, por exemplo, os combustíveis fósseis. E não é que eu discorde totalmente, mas é um processo que está acontecendo. É um processo de redução da dependência dos combustíveis fósseis. Mas os combustíveis fósseis, e principalmente o petróleo, que é a principal matriz energética do planeta, ainda é muito relevante, tanto para a questão energética, como também para a questão da produção de insumos, plásticos, borrachas e outros equipamentos. Ou seja, o petróleo é muito, muito importante. Pois bem, a gente teve, né? Possíveis flexibilizações em relação às sanções contra a Rússia, para que haja mais petróleo colocado no mercado mundial. O G7 anunciando que vai jogar mais barris de petróleo para tentar controlar o preço. Expectativa de falas do Trump, de falar, não, fiquem tranquilos, a guerra vai acabar rápido, para não causar um colapso econômico internacional. E isso, claro, vem gerando impactos no Brasil. Existem alguns analistas econômicos que colocam que existe uma possibilidade do Brasil se beneficiar dessa guerra. Já adianto para vocês que eu concordo muito pouco com essa afirmação, porque por mais que exista um benefício em curto prazo, talvez ele não seja nem exatamente consolidado, vamos entender exatamente o porquê, e os malefícios eles são possivelmente muito maiores. Em que sentido, né? O benefício está ligado ao Brasil, hoje, já ser o nono maior exportador de petróleo do planeta e que com as reservas encontradas da margem equatorial, com a Petrobras, que é uma baita empresa, aumentando sua capacidade de produção, outras empresas explorando o petróleo brasileiro, o Brasil se consolide a essa previsão que a gente tem a capacidade de dobrar nossa produção de barris de petróleo e se consolidar talvez como o quarto maior produtor do mundo e sabe-se lá a posição em relação à exportação, depende muito das alianças econômicas. E o Brasil, ele tem uma vantagem. Nós falamos de um alto custo-benefício em relação ao nosso custo de produção dos barris de petróleo, quantidade de enxofre que é pequena comparado a alguns dos nossos pares e, principalmente, rotas seguras. Em que sentido? Acho que dá para perceber que depender da importação de petróleo de Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã e todos os países do Golfo Pérsico representa um problema, porque eles ficam numa região extremamente instável,
tanto pelas questões de rotas comerciais, pelas questões culturais, religiosas que ali existem, disputas entre várias religiões, e também pelos interesses das potências que estão interessadas no petróleo. A gente fala de quase 60% das reservas mundiais e 20% das exportações globais. Pois bem, o Brasil, ele se oferece, ele se consolida como uma rota mais segura. Sim, eu sei que existem dificuldades para acessar o principal mercado que está em busca de fontes alternativas, que é o mercado asiático. Teria que fazer o contorno pelo Estreito de Drake ou até mesmo fazer um contorno pelo Canal do Panamá. Mas existe uma perspectiva do Brasil fazer a ferrovia bioceânica com investimento chinês, conectando o Porto de Ilhéus, na Bahia, ao Porto de Xangai. Isso poderia fazer com que o Brasil, que já aumentou demais as exportações de petróleo para os chineses, aumente não só a capacidade para a China, mas para a Índia, que está demandando energia, para a Coreia do Sul, para o Japão e outros países que precisam do petróleo. Ou seja, o Brasil ele pode se colocar como uma alternativa em um país democrático, mais estável politicamente e estável do ponto de vista geopolítico, como uma alternativa ao petróleo do Oriente Médio. Poxa, cara, sensacional. A gente tem a perspectiva, por exemplo, hoje, que a cada $10 que aumenta o preço do barril de petróleo, isso inclui na nossa economia pouco mais de 10 bilhões de reais. E claro, como grande parte da nossa produção e do nosso processamento, das nossas exportações, depende da Petrobras, que é uma empresa de capital misto, mas que tem grande parte das ações controladas pelo Estado, esse dinheiro entra nos cofres públicos brasileiros. Ou seja, é até uma pauta importante, não só para a parte privada, porque a parte privada também, exportando mais, arrecada mais dinheiro, paga mais impostos, gera mais empregos, movimenta a economia, isso é legal, mas também para o Estado brasileiro que vai arrecadar mais e distribuir, através dos lucros, pagamentos, dividendos aí, uma parte importante para a composição do PIB do Brasil. Ou seja, o Brasil pode ser uma alternativa ao petróleo global. Porém, temos alguns problemas. O Brasil, ao mesmo tempo, tenta se vender como país liderança da transição energética. A gente quer se consolidar, então, como esse país que vai exportar petróleo? Tá certo, galera, é minha opinião, tá? O Brasil pode ser hipócrita, assim como todos os países também o são. Não, fiquem tranquilos, a gente vai investir aqui em hidrogênio verde, fontes alternativas, tudo tal, mas ao mesmo tempo se consolidar como um grande exportador de combustíveis fósseis. O Brasil está terminando aí, né, a autorização, enfim, da margem equatorial. O Brasil pode se tornar um ator relevante no cenário geopolítico e a guerra Irã, Estados Unidos e Israel tem um papel fundamental nisso. Mas eu diria para vocês que a parte positiva para por aí. Por quê? O Brasil é um país que depende muito da importação de combustíveis. Professor, mas você acabou de falar que o Brasil está aumentando sua produção, tal. Sim, o grande problema é a capacidade de refino. Hoje, como o Brasil não consegue refinar todos os combustíveis, a gente ainda depende, mais ou menos ali, tá? De 30%, né, do diesel que a gente consome é importado e 15% da gasolina. Como ele é importado, ele não depende exatamente do Brasil e está muito suscetível também às variações do dólar. Ah, professor, mas fique tranquilo, porque o mercado que a gente importa não é o mercado do Oriente Médio. Não pense assim. Pensem que commodity é um produto definido a partir do mercado global. Por mais que o Brasil não compre diretamente do Oriente Médio, a falta de produção, o aumento do preço compromete o preço do petróleo no mundo inteiro. Claro, então o Brasil também sai mal aí dessas questões. E, lembrando que a Petrobras é uma empresa de capital misto, ou seja, atuação do Estado e atuação também da iniciativa privada, dos investidores. Eu diria que tem a parte positiva, porque quando a Petrobras ganha dinheiro com o aumento do preço do barril de petróleo, isso vai para o Estado. Mas tem a parte negativa do ponto de vista de mercado, porque quem hoje indica o presidente, os conselheiros, enfim, que vão fazer a política de preços da Petrobras é o governo. Do mesmo jeito que é bom porque o governo ele pode arrecadar mais dinheiro com o aumento do preço do petróleo se a Petrobras seguir os preços internacionais, isso significa que, principalmente em ano eleitoral, isso é um fato bem importante, ano eleitoral, a Petrobras vai ter que repassar esse aumento dos preços internacionais para o preço do combustível interno. Você acha que o Lula estaria disposto a isso? Ah, não, a gente tem que seguir um princípio um pouco mais liberal, de respeito aos acionistas e investidores. Penso eu, a gente tem hoje, tá? O preço dos combustíveis congelado há cerca de 300 dias.
o gap, o swap ali, né, a diferença entre o preço que está sendo negociado no mercado internacional e no mercado interno brasileiro aumenta cada vez mais. Querendo ou não, quem paga essa diferença é o Estado brasileiro, através de subsídios. Ou seja, o Estado ele paga a diferença para que a Petrobras não repasse o aumento do preço do custo para a gente, mercado consumidor. Numa tentativa de fazer com que o diesel e a gasolina não tenham um aumento muito expressivo do preço e, no final das contas, a gente não tenha uma inflação tão grande assim. Ou seja, é bom, né, do ponto de vista de empresa para a Petrobras que aumente o preço, mas se não tiver interferência do Estado. Mas se o Estado não interferir, pode ter uma inflação. Eu diria para vocês que aquele velho dilema, né, de você defende que a Petrobras tenha que ter um valor social, ou seja, oferecer petróleo barato para a população, mesmo com os preços altos, porque isso ajuda a controlar a inflação? Ou você acha que a Petrobras deve ter uma lógica um pouco mais de mercado, uma lógica um pouco mais liberal? Aumenta o preço, repassa para o mercado consumidor, porque isso vai aumentar os lucros e dividendos que vão ser colocados nos cofres públicos do Brasil. São visões diferentes de mundo, mas é fato que eu acho que o Brasil vai segurar um pouco o preço e aumentar os gastos públicos para tentar segurar o preço do petróleo. Outro ponto negativo está ligado ao agronegócio. Por quê? Primeiro, que o Oriente Médio ele é um grande consumidor dos produtos brasileiros. Por exemplo, a gente fala de 26% da exportação de frango voltada para o Oriente Médio, 6% da carne bovina. O milho, por exemplo, um dos principais consumidores do milho do Brasil é o Irã, e o Irã está em guerra, vai deixar de consumir. Se a gente produz menos carne e menos frango, o milho também é ainda mais impactado, porque funciona como uma ração para esses dois produtos, entende? As consequências são grandes. Além do que hoje, o Brasil é um grande produtor do agronegócio, porém, nós temos um grande gargalo, um grande empecilho, que é depender quase que 80% da importação de fertilizantes. E grande parte do Oriente Médio. 35% da ureia importada do Oriente Médio, 17% dos fosfatados, 10% do cloreto de potássio. Cara, querendo ou não, isso impacta a economia, a produção brasileira, porque os fertilizantes mais caros significam alimentos mais caros. Falta de competitividade para os produtos brasileiros mais caros e aumento do preço também, claro, no mercado interno. E lembrando que o Brasil ele ainda se comporta como um grande exportador de commodity na divisão internacional do trabalho. E as commodities, elas são muito variáveis ao humor do mercado internacional. Por quê? Se o mundo está em crise econômica, como possivelmente uma crise do petróleo vai estabelecer, é natural que as pessoas consumam menos petróleo, ferro, alimentos e por aí vai, e haja uma queda do preço dos mesmos. As commodities, elas são muito mais voláteis, elas são muito mais volúveis aos humores do mercado internacional. O Brasil, como grande exportador de commodity, pode ter um prejuízo, claro, para a sua economia. Como eu já falei também, essa questão da política da diferença de preços pode fazer com que a gente tenha uma interferência do Brasil financiando, né? Isso pode gerar prejuízos. Para vocês terem uma noção, se a gente tem um aumento de 10% do preço do petróleo, a ideia é que isso comprometa em 0,25% ou até 0,5% a inflação do Brasil, e aí é toda aquela lógica da economia. Inflação mais alta significa que não vai haver uma queda da taxa de juros. Se você não tem a queda da taxa de juros para tentar controlar a inflação e atrair dólares, é natural que você atravanque a economia, que você dificulte, que você trave a economia nacional, reduzindo a oferta de empregos. Pessoas desempregadas são pessoas que vão consumir menos, gerando fechamento, recessão, e a gente entra num momento muito perigoso que é a chamada estagflação. Ou seja, a economia está estagnada porque a taxa de juros está muito elevada, só que como a inflação é decorrente de uma crise internacional, também por conta do preço do petróleo, junta a estagnação econômica e a inflação, a chamada estagflação. É um risco, claro, que o Brasil pode correr. E eu diria também que depende muito da capacidade do Itamaraty do Brasil. Em que sentido? É um conflito que divide opiniões. É um conflito que a gente tem, por exemplo, China e Rússia, parte dos BRICS, que estão de um lado, e outros membros dos BRICS, que são os países do Golfo, se comportando de maneira diferente. Com posicionamento forte do Trump, posicionamento forte de Israel, os países europeus se envolvendo no conflito. O Brasil vai ter que gerir muito bem a sua capacidade diplomática para não se indispor com nenhum dos dois lados para possivelmente romper possíveis parcerias econômicas. Dado para vocês, então, os benefícios e malefícios para o Brasil, acha que essa guerra vai ser boa? Boa no sentido econômico, pelo amor de Deus, em toda guerra ruim, vou ressaltar isso aqui de novo, mas no sentido econômico, boa?
para o Brasil economicamente? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.